Mano, eu sei que você tem dificuldade em exatas porque você acha que tem que ficar decorando um monte de fórmula. Só que, ó, hoje eu vou te explicar como é que você faz para aprender tudo aquilo lá de área e volume, de geometria, sem ter que decorar praticamente nada, tá ligado? Você vai entender exatamente como é que funciona o negócio e você vai sair dessa aula manjando. Então, já fica aí, curte esse vídeo que vai valer muito a pena. Bora? Fala galera, aqui é o Rio e hoje eu vou ensinar para vocês alguns hacks para você aprender sobre áreas e volumes em geometria na matemática. E para mim eu acho que é uma das matérias mais fáceis e eu quero te explicar o porquê, tá certo? Primeira coisa, né? Eu já falei isso daqui, você não tem que decorar muitas fórmulas e vamos logo para a matéria. Já curte e se inscreve esse vídeo que vai valer a pena pra caramba. Bora lá. O básico que vocês têm que saber é a área do retângulo. Como que é a área do retângulo, né? É lado vezes altura, ou a base vezes a outra base, tá certo? O retângulo, vocês sabem, né? Ele tem bases diferentes e por isso que eu estou chamando um de lado e outro de altura. Isso vai ficar mais fácil daqui para frente. Então, se é 5 e 10, a área vai ser 50. Fácil. A área do quadrado é mais fácil ainda, né? Porque o lado é igual. Então, só tem lado vezes lado, ou altura vezes altura, dependendo do que for. Vai dar quanto? 5 vezes 5, 25. Facílimo. Área do triângulo. Geralmente as pessoas falam, tem que decorar a área do triângulo. Não, velho. Se você for ver a área do triângulo, é a mesma coisa que a área do retângulo, só que você divide ela por 2. Ó, vê naquele primeiro caso lá, que o triângulo está na metade. Aquela parte em azul que sobrou, se você juntar aqueles dois pedaços, formam o mesmo triângulo laranja. Então, o que isso significa? Se a base é 5, se a altura desse triângulo é 5, você divide isso por 2, né? 25 dividido por 2, 12,5 dá a área do triângulo. E é a mesma coisa que você tivesse aqui o triângulo de lado. Mas tem um detalhe, tá? No triângulo, você tem que sempre pegar os lados perpendiculares para você saber qual que é a altura. Não adianta você pegar, tipo, no triângulo equilátero, por exemplo, que a outra lateral ela forma um ângulo de 60 graus. Não adianta pegar esse lado aqui, multiplicar pelo outro e achar que vai dar certo. Não, tem que estar perpendicular. E como que você faz para achar isso? O triângulo equilátero, para quem não sabe, é o triângulo com 3 lados iguais, né? Tipo, equilátero, equação, igual, equi, né? Você não precisa ficar pensando muito para saber, você decora pelo nome. Então, vamos lá. Lado 6 desse triângulo. Como que você faria? Você tem que buscar a altura. Como que você faz para conseguir isso? Divide o triângulo em duas partes, você vai ter o quê? Vai ter um triângulo retângulo, certo? Um dos catetos é 3, hipotenusa é 6, a altura é o outro cateto. Vai lá, resolve isso, eu acho que vocês já sabem fazer, eu não vou ficar perdendo tempo nisso. Então, próxima, área do trapézio. Se você for ver um trapézio e dividir ele no meio, você vai ter de novo, velho, 2 triângulos. Um triângulo você vai calcular com a base menor e outro você vai calcular com a base maior. Como que ficaria então? Base menor vezes altura dividido por 2 mais, né, o outro triângulo. Base maior vezes altura dividido por 2. Se você colocar em evidência, altura dividido por 2, vai ficar como? Vai ficar altura vezes base maior mais base menor, né, os dois somados entre parênteses, dividido por 2, que é aquela fórmula do trapézio. Mas você não precisa decorar ela porque você sabe, né, que são 2 triângulos separados, tá certo? Área do círculo. Como que você faz para calcular? Eu lembro de um jeito que é mais fácil de todos, que é πr ao quadrado. Não sei, na minha cabeça já vem πr ao quadrado, não tem dificuldade. Agora, se você quiser entender por que é isso daqui, uma das formas de você entender é o seguinte: pega o raio e faz um quadrado, né? Porque r ao quadrado é meio que um quadrado, né? De lado r. Então pega esse quadrado, quanto que é π? Não é 3,14? Então você consegue visualizar que nesse círculo tem mais ou menos 3,14 desses quadrados ali. Se fossem 4 quadrados, ia ficar um quadradão e ia sobrar ainda aquela borda aqui, ó, do círculo, certo? Então essa bordinha aqui é o restinho que sobrou desses 0,14 aí. Outra forma que eu acho mais fácil de lembrar é lembrar, desculpa aqui, eu coloquei fora de ordem. Tá vendo esse cara aqui? Imagina um francês de bigode. Francês de bigode, mano, sempre chama PR. Então o perímetro do círculo, por exemplo, são 2 PRs. E a área do círculo é PR ao quadrado, tá certo?
Próxima coisa que a gente tem que aprender são os poliedros, né? Que começa a ficar 3D, começa a complicar, mas não complica porcaria nenhuma. Imagina o seguinte, a área do poliedro é a soma de todas as áreas. E o volume é sempre a área da base vezes a altura do negócio. Então, se for um poliedro, por exemplo, com a base quadrada, você vai calcular a base do quadrado ali embaixo, né? Se a base é lado 2, vai ficar quanto? Vai ficar 4, né? Então você tem a área do lateral. Quanto que é a área lateral? 2 vezes 10, 20. Aí você vai ver quantas vezes isso se repete, certo? Tem a base de cima, tem a base de baixo, 4 mais 4 dá 8. A área lateral é 20, só que tem 4 áreas laterais. Você tem que conseguir visualizar, a única coisa que você tem que fazer. Visualizar quantas laterais tem e quantas bases de cima e quantas bases de baixo vão ter no negócio. E aí você soma, por exemplo, aqui vai dar 88 de área, certo? Porque são 4 áreas de 20 mais 2 áreas de 4, 88. E o volume é a área da base, que é 4, vezes a altura, que é 10. 4 vezes 10, mano, tô bom em matemática aqui, hein? Calma aí que eu errei a conta. 4 vezes 10, né? Não dá 80. 4 vezes 10 dá 40, certo? Então, o volume dá 40 disso daqui. Aí, cilindros. Como que faz para calcular cilindro? É difícil? Não, é a mesma coisa. A base é como? πr ao quadrado. Você sabe calcular a área do círculo, de boa. Agora, qual que é a área lateral? Imagina que o cilindro é isso daqui, certo? Quando você abre o cilindro, esse tamanho aqui vai ser o perímetro, certo? A soma dos lados de um círculo. Abriu, perímetro. Quanto que é o perímetro? É 2πr. Quanto que é 2πr? 2 vezes 2 dá 4π. 4π vezes 40 de altura dá 40π. Então a área lateral é 40π, você soma com a área lateral, com a área da base, desculpa, dá 44π. Facinho, né? Volume, quanto que dá? Dá 4π vezes 10 da altura, 40π. Mano, moleza, não tem dificuldade de fazer isso daqui. Aí chega nas partes que vão ficando um pouquinho mais difíceis, que o pessoal traumatiza. Pirâmide. Só que não é tão difícil assim, se você for ver. Olha só. Pirâmide, basicamente, são o quê? São vários triângulos colados lado a lado, assim, né? Só que com a pontinha lá em cima grudada. Como que você calcula a área disso daqui? É a mesma coisa. Soma das áreas. Só que como que você vai somar as áreas? A grande questão do triângulo, vocês vão ver nessa imagem aqui, que a altura do triângulo não é aquela altura do meio da pirâmide. É aquele M que está na lateral, vocês estão vendo? E como que você faz para calcular esse M da lateral? Você vai ter que pegar aquele triângulo retângulo e fazer o cálculo. Ou seja, aquele A lá embaixo é a metade do lado do triângulo, certo? Igual quando a gente fez com o triângulo equilátero. Se você conseguiu fazer com o triângulo equilátero, você consegue fazer com essa porcaria aqui. Então você sabe que aquele A lá é a metade do lado. Se o lado é 6, esse A é 3. Se a altura, né, que é o ponto do meio da pirâmide, for 4, então esse M aqui, por Pitágoras, vai dar 5. Consegue ver isso daqui, né? 3, 4, 5. Pitágoras básico. Então você calcula a área da lateral, porque você já descobriu L, você já descobriu M. Então dá lado vezes M dividido por 2, porque a gente já aprendeu a área do triângulo, certo? A área da base é facílimo, porque é um quadrado, podia ser um triângulo também, era só calcular. E aí o volume, sempre quando você pegar volume desses negócios assim com formato de pirâmide ou cone, você divide por 3. Para você lembrar disso é fácil. Um triângulo 2D, você divide por 2. O triângulo 3D, você divide por 3. Sacou? Então não tem segredo. A área da base vezes a altura dividido por 3. Vamos voltar aqui. Área da base vezes a altura, certo? Aqui, área da base vezes a altura, como é um triângulo, divide por 3. Cone, mesma coisa. Área da base vezes a altura dividido por 3. Isso é o volume. Agora, a área, lembra? A área é sempre soma das laterais e base. A base você sabe calcular, só que a área da lateral vai ser um pouquinho diferente, que vai ser o quê? Vai ser πr vezes o g, que seria aquela lateral, né, que está de lado assim. Para você calcular ela, você já sabe o que a gente acabou de ver, que é Pitágoras, né? Se você tiver o raio da base vezes a altura ali, você faz o cálculo, raio ao quadrado mais
altura ao quadrado é igual ao g ao quadrado. Então você calcula isso. No caso aqui, se o raio é 3, se a altura é 4, g só pode ser 5. Aí você consegue calcular tudo. E a próxima parte, o chefão dessa matéria, é troncos. E a gente vai deixar para uma outra aula, porque isso daqui eu vou ensinar alguns truques e vai ficar muito longo esse vídeo aqui se eu falar disso. Bom, então é isso, galera. O básico de áreas e volumes é só isso. Basicamente você tem que saber a área de triângulo, área de retângulo e área de círculo. Depois disso, em figura 3D, você só replica essas áreas para calcular as áreas laterais, soma, não sei o que lá. A regra não é muito difícil. Se for triângulo, se for pirâmide ou cone, se divide por 3. Se for triângulo, se divide por 2. Então, ó, molezinha, velho. Então, no próximo vídeo eu vou passar para vocês alguns exercícios para explicar melhor, para mostrar na prática como é que a gente coloca isso daqui e tirar algumas dúvidas, certo? Então já deixa nos comentários as dúvidas que vocês têm sobre a matéria, porque aí eu consigo responder num vídeo seguinte. Por exemplo, pega um exercício que você nunca conseguiu entender o raciocínio, eu vou lá e te explico. Então, muito obrigado para quem ficou até aqui. Não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal e passar nessa porcaria de Enem, beleza? E depois eu quero os depoimentos aqui. Valeu!